Olá! O economista Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, afirmou hoje que a recuperação da economia do país tem um lado positivo e um negativo. Ele participou de uma audiência da Comissão de Deputados e Senadores que acompanha o enfrentamento da Covid. Esses dados setoriais, eles mostram duas coisas. Uma que pode ser positiva, que talvez esses dados reflitam o sucesso, em parte, das medidas de mitigação da crise, sobretudo as medidas de crédito, a exemplo do Pronamp, né, que demorou para começar a surtir efeito, mas que, quando começou a ter os recursos garantidos pelo Fundo Garantidor de Operações, acabou surtindo um resultado importante, né? A demanda foi crescendo rapidamente e a oferta também conseguiu atender a essa necessidade de crédito adicional. Mas pode também refletir um dado negativo, que é as medidas de isolamento não terem sido feitas de maneira adequada, né? Isso pode significar que, infelizmente, a gente tenha o risco de voltar a ter uma nova rodada de aumento de contágio, o que seria muito preocupante. Na visão do economista Paulo Nogueira Batista, que também participou da audiência, o país não está quebrado e não será necessário um corte drástico de despesas no ano que vem. Mas ele defendeu o aumento de impostos. Se for necessário aumentar impostos, e eu acredito que será, cabe fazê-lo sobre os ricos e super ricos que pagam pouco no Brasil e têm baixa propensão a gastar. Vejam, os senhores, que essa questão da tributação dos ricos e super ricos está praticamente ausente do debate público brasileiro sobre finanças governamentais. Vence hoje e deve perder a validade a medida provisória que facilita o acesso ao crédito junto aos bancos públicos durante a pandemia. A MP foi votada com alterações na semana passada pela Câmara dos Deputados e teria que ser votada pelo Senado para continuar valendo. A proposta acaba com a exigência de uma série de documentos fiscais que as empresas ou pessoas físicas tinham que apresentar na hora de contratar ou renegociar empréstimos junto aos bancos públicos. De acordo com a MP, não serão mais exigidos os seguintes documentos: certidões negativas de tributos federais e de inscrição em dívida ativa da União, certidão de quitação eleitoral, comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e ainda o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O prazo previsto na medida provisória para requisitar empréstimos nessas condições foi alterado na Câmara dos Deputados e passou de 30 de setembro para até 31 de dezembro, ou até o fim do estado de calamidade pública. Já o crédito rural poderá ser realizado até o dia 30 de junho de 2021. O texto a ser votado no Senado também proíbe os bancos de venderem seguros ou títulos de capitalização como condição para realizar os empréstimos, a chamada venda casada. No período de pandemia é muito importante para que pequenas, médias e microempresas não quebrem. Essa facilitação é primordial e ela deve ser mantida em todo o período da pandemia para assessorar as MPs essenciais, que são as MPs que fornecem crédito para os fundos garantidores. O empresário não pode usar esses créditos que são apoiados no 958 para dividendos ou pagar algum tipo de bonificação aos seus administradores. É só para salários, é só para trabalhista, é só para capital de giro, são custos que fazem a empresa ficar aberta. Mas como não foi convocada uma sessão para a votação da MP, ela deve mesmo perder a validade. E o governo prepara um pacote de medidas para tentar impulsionar a retomada da economia. Este é o assunto da coluna de hoje com Antônia Márcia Vale. Olá, Antônia. Olá, Ronaldo. Boa semana para nós, né? Na sexta-feira, o Ministério do Trabalho divulgou um aumento no número de empregos formais. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mostrou a criação de 131 mil novos postos de trabalho na indústria, na construção civil, no comércio e no setor de agropecuária. O número animou a equipe econômica, que se prepara para lançar nesta terça-feira esse pacote de medidas visando a retomada da economia de uma forma estável, apesar de a pandemia da Covid-19
seguir firme matando cerca de 1.000 pessoas por dia em todo o país. Segundo parlamentares que estão participando da articulação das medidas, o evento desta terça-feira está sendo considerado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como um verdadeiro relançamento do governo. No pacote, receberão roupagem nova os programas de apoio social à população mais pobre, os projetos de privatização de patrimônio público, a proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo, que reorganiza a relação entre a União, os estados e os municípios, e a PEC emergencial, que modifica regras da administração pública para permitir a redução de salários de servidores e desvincular recursos que, pelas regras atuais, são destinados obrigatoriamente a áreas como saúde, educação e segurança. O pacote inclui ainda o rebatizamento dos programas sociais dos governos petistas, com nomes que agradam mais aos eleitores do governo atual. O Bolsa Família receberá o nome de Renda Brasil e o Minha Casa Minha Vida vira Casa Verde e Amarela. Por ter muitas ações que precisam de votação no Congresso, o Palácio do Planalto convidou os líderes do governo para participar das reuniões de organização. O senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, por exemplo, passou o fim de semana entre reuniões com a equipe do Ministério da Economia, da Casa Civil e conversas com integrantes da bancada governista. Ele pretende afinar os detalhes do encaminhamento das medidas ao parlamento para evitar entraves que já aconteceram com outras medidas. Ronaldo. Muito obrigado, Antônia. E muitos concursos públicos vão perder a validade durante a pandemia, o que poderia prejudicar milhares de aprovados que ainda não foram convocados. Um projeto de lei em análise no Senado busca garantir o direito dessas pessoas. A realização de novos concursos está suspensa até dezembro do ano que vem, de acordo com lei complementar aprovada em maio passado. Essa lei reconhece que os efeitos da pandemia de coronavírus ultrapassam o período do estado de calamidade pública decretado no país, que vai até dezembro deste ano. A norma criou uma espécie de regime fiscal provisório de enfrentamento da pandemia para equilibrar as finanças públicas. Seu efeito é até dezembro de 2021, um ano além do fim do estado de calamidade pública. Entre outras medidas, a lei complementar suspende o pagamento de dívidas de estados e municípios com a União e proíbe a criação de cargos, empregos ou funções que causem aumento de despesa. A lei complementar também suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já realizados. Eles passariam a valer até dezembro deste ano, mesmo período do estado de calamidade pública. Mas se a mesma lei determina que os novos concursos estão suspensos até o fim de 2021, acabou acontecendo uma diferença entre esses prazos, uma suspensão incompleta, segundo o senador Everton. Por isso, o senador criou um projeto que prorroga também o prazo de validade dos concursos já homologados, até o fim de 2021. Dessa forma, igualando os dois prazos, candidatos já aprovados terão mais tempo para serem chamados, o que evita que eles percam a nomeação por causa da paralisação de atividades no país. Também deixa de gerar um gasto desnecessário de recursos com a realização de novos exames, segundo o projeto. A administração, por consequência, vai ter um prazo maior para poder chamar os candidatos. Isso traz um pouco mais de conforto para eles. O segundo ponto também favorece a administração pública, uma vez que ela teve gasto para fazer o concurso, gasto de pessoal, gasto de tempo, e com a suspensão do prazo de validade, ela tem um prazo maior para poder fazer a convocação, tão logo acabe aí a questão da pandemia. E o terceiro ponto também é que evita a judicialização das demandas. Candidatos que podem não ser chamados porque expirou o prazo de validade, mas diante de um caso excepcional, como é a questão da pandemia, podia haver uma enxurrada de ações judiciais para poder haver a convocação, tentar esticar o prazo de validade por meio judicial, e isso evita também essa questão e traz mais segurança jurídica. Esse projeto ele estabelece uma segurança para o Estado de que ele não vai precisar realizar novos certames e de que ele vai poder convocar os nomeados.
E ele é uma segurança também para os concursandos, os nomeados ou não. É uma segurança de que nós vamos poder futuramente exercer o nosso direito líquido e certo de entrar e tomar posse em um cargo público. Isso trará proteção aos candidatos já aprovados, pois a Lei Complementar 173 traz a proibição ao poder público de contratar novo pessoal durante o mesmo período. Adicionalmente, trará economia aos cofres públicos, visto que não serão necessários novos certames serem feitos no período pós-pandemia para o preenchimento das mesmas vagas. O Senado analisa um projeto que amplia de 2 para 3 anos o período do estágio profissional, enquanto durar o estado de emergência provocado pela pandemia. O estágio é parte essencial para o estudante conhecer a profissão que vai exercer no futuro. A pandemia, no entanto, mudou o dia a dia de todos, inclusive os estagiários, diminuindo o tempo que eles teriam para aprender na prática. Atualmente, um contrato de aprendizagem para pessoas entre 14 e 24 anos é regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei do Estágio. Segundo essa legislação em vigor, o programa de formação do profissional não deve ultrapassar 2 anos de duração no mesmo local de trabalho. A proposta assinada pelos senadores Mara Gabrilli e Rodrigo Cunha amplia de 2 para 3 anos o período máximo de estágio durante a pandemia de coronavírus. A senadora explica que o projeto tem como objetivo evitar que o aprendizado dos jovens seja prejudicado por conta deste momento de pandemia. O projeto vem para dar exatamente um apoio a mais aos estudantes durante esse período da pandemia. A situação que vivemos exige de nós um olhar cuidadoso para as parcelas mais vulneráveis. E, como sabemos, muitos estudantes dependem da renda dos estágios para se manter, além da necessidade de adquirir conteúdos de experiências profissionais. Este estudante completou os 2 anos do contrato durante a pandemia e agora está sem estágio, já que os processos seletivos foram suspensos. E se eu tivesse sido contemplado por esse projeto de lei, talvez hoje eu conseguiria ter concluído os processos que eu tinha iniciado, os projetos que eu encabecei, os projetos que eu comecei a desenvolver junto com a minha equipe, com o meu grupo de trabalho. E é um projeto que vai beneficiar aqueles que forem contemplados. É um projeto que eu aprovo, um projeto que eu concordo. Para este especialista, a prorrogação do período máximo de estágio trará benefícios para os jovens. Temos que a propositura do Projeto Lei 4014/2020 trará grande benefício para os estudantes que tiveram seu processo de ensino-aprendizagem interrompido devido à pandemia, devido à paralisação da atividade econômica. Desta forma, acreditamos que seja muito relevante a prorrogação da vigência máxima na mesma unidade concedente de 2 anos para 3 anos, para que eles possam restabelecer uma normalidade no seu aprendizado nas relações de trabalho. A programação da TV Senado também chega aos brasileiros por meio de outras emissoras, de publicações e até na sala de aula. No último mês, vários conteúdos produzidos pela TV foram solicitados por outras instituições. O programa Agenda Econômica Economia Solidária com Paul Singer vai ser usado em série documental do canal Cine Brasil TV, com o lançamento previsto para 2021. Trecho do Boletim Senado Notícias também vai ser usado em série do canal Curta. A produção vai ser cedida à TV Senado a partir de 2022. O programa Cidadania Feminino Cangaço vai ter referência no livro didático de português do Grupo Arco Educação. A mulher que ia para o cangaço era uma sertaneja comum, sitiante, não era da elite social, não era certamente a filha do coronel, não era também a filha do proletariado, mas era aquela moça do sítio que se sentia atraída por aquela vida de aventuras e que era muitas vezes raptada contra a vontade e em outros casos ela ia por livre e espontânea vontade. Em discussão, imigrantes e refugiados. E cidadania, preconceito via internet vão ser usados em aula do programa de formação de professores do governo de São Paulo.
E o documentário Missa dos Quilombos, de 2006, vai ser usado pelo jornal Brasil de Fato, em homenagem ao bispo Dom Pedro Casaldáliga, por ocasião de seu falecimento. A gente partiu de uma preocupação, de uma paixão pelas grandes causas da nossa América. E, evidentemente, duas grandes causas matrizes são a causa indígena e a causa negra. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.